Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa reflexão super profunda sobre ética e a famosa lei do retorno. Sabe aquela ideia de que tudo que vai, volta? Pois é, nós vamos entender como a mecânica das nossas escolhas internas literalmente moldam a realidade que todos nós compartilhamos. É quase como descobrir o código-fonte do comportamento humano e ver o impacto real, aquele impacto do dia a dia das nossas ações no mundo. Bora lá? E para começar, eu queria lançar aqui um paradoxo que é, no mínimo, fascinante. Pensa comigo, por que alguém, em sã consciência, escolheria espalhar negatividade ou maldade, sabendo que isso vai acabar destruindo as próprias relações e o ambiente ao seu redor? Não faz o menor sentido lógico, né? Mas a gente vê isso acontecendo direto. E essa toxicidade traz consequências imediatas, super severas, para os espaços em que a gente convive. Então, vamos entender isso melhor na nossa primeira sessão, a origem da negatividade e as raízes do comportamento tóxico. O que é muito interessante aqui, e até um pouco revelador, é que atitudes como hostilidade, agressividade e até inveja não surgem do nada. Elas nascem simplesmente da nossa incapacidade de ter domínio próprio. É quando a gente subestima o poder gigantesco dos nossos pensamentos e das nossas palavras, sabe? Isso acaba aprisionando a mente num ciclo destrutivo e cria uma verdadeira cegueira para algo que é matemático, a lei do retorno. É como se a toxicidade fosse um vazamento de gás silencioso. Não atinge só quem começou, mas deixa a atmosfera tão densa, tão pesada, que fica irrespirável para todo mundo ao redor. Literalmente desperdiça nossa energia vital e o nosso tempo, além de semear discórdia. A cooperação natural que deveria fluir é esmagada e substituída por um individualismo cheio de desconfiança. E adivinha? Isso estagna qualquer progresso. Pode ser no trabalho, em casa com a família ou entre amigos. A dinâmica inteira vai por água abaixo. O que nos leva à nossa segunda sessão, o peso insuportável da maldade e esse esforço exaustivo de manter mentiras. Olha, tentar apagar o brilho do que é íntegro é um trabalho que sinceramente esgota. É como tentar correr numa esteira que está na velocidade máxima e que não tem botão de desligar. Ou nadar contra uma correnteza muito brutal sem nunca poder parar para respirar. Quem insiste em praticar o mal vive preso nesse loop absurdo de tentar inverter valores. É uma energia monumental gasta para sustentar uma mentira que o próprio universo simplesmente não suporta a longo prazo. Então a gente precisa fazer uma pausa e pensar de forma bem lógica. Será que vale a pena? Quem escolheria, de livre e espontânea vontade, viver escravizado por uma consciência pesada? Imagina acordar todo santo dia sentindo que você está eternamente em dívida. Não faz o menor sentido. Quando a gente coloca as duas coisas lado a lado, o contraste grita aos olhos. De um lado, tem esse fardo sufocante, essa escravidão que é viver com dívida moral, sofrendo cobranças e carregando culpa. E do outro lado, a realidade do bem. E a realidade do bem traz uma coisa que não tem preço, a verdadeira liberdade. É a leveza de colocar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Sério, o peso da culpa simplesmente não se compara à leveza absoluta de caminhar com integridade. E é por isso que a gente entra agora na sessão 3. Vamos falar sobre o poder transformador do bem e como superar o caos usando a integridade. Bom, se agir com maldade é algo insustentável, como é que a gente reage ao caos? A regra de ouro é uma lei natural inquebrável. Não se combate o mal com o mal. Jamais. Tentar apagar fogo com fogo só vai terminar de queimar a floresta inteira, concorda? A atitude autenticamente forte, a atitude verdadeiramente humana, é escolher propagar o bem, mesmo e especialmente quando tudo ao redor está um caos e tentando te puxar para baixo. E como a gente faz isso na prática? São atitudes do dia a dia, sabe? Gerar pensamentos mais elevados, dar valor para aquelas pessoas que realmente realizam e constroem coisas boas e manter a sua dignidade intocada mesmo quando se está num ambiente super negativo ou corrompido. Trata-se de reverenciar a vida. Plantando essas sementes, a gente garante que a nossa evolução não vai parar. A bondade sempre vai se sobressair a essas regras mesquinhas de competição que a gente vê por aí. Isso nos traz a nossa quarta sessão, onde a gente precisa redefinir um conceito super importante. Vamos ver o propósito da transparência como um espelho interno.
Porque quando a gente ouve falar de transparência, muita gente já pensa naqueles relatórios corporativos chatos ou jargões de empresa, né? Mas a verdadeira transparência interna não tem nada a ver com isso. É uma necessidade vital nossa. Ela funciona como um espelho interno. A gente precisa dessa transparência para conseguir olhar e ver com total clareza as nossas próprias motivações, escolhas e as nossas fragilidades no meio dessa jornada humana. Trazendo isso para a prática, ter esse nível de transparência serve para duas coisas essenciais. Primeiro, para a gente entender a matemática da coisa toda, a causa e o efeito, a tal da lei do retorno, e assim aprender o que realmente é o bem. E segundo, ela nos dá coragem para encarar de frente, sem máscaras, os nossos próprios medos, ansiedades e aquele desamparo existencial que todo ser humano sente, sabe? Sem se esconder de si mesmo. Mas tem um detalhe que muda completamente o jogo aqui. Se a gente não tiver essa honestidade interna para olhar para dentro, as nossas dores, os tropeços e os sofrimentos do dia a dia vão perder totalmente o sentido. A dor seria só dor, um vazio sem propósito. Mas quando a gente vira esse espelho da transparência para o nosso próprio interior, o sofrimento muda de figura. Ele vira uma professora fantástica que te mostra exatamente onde você precisa ajustar a rota. Bom, vamos então para a nossa quinta e última parte. A verdadeira liberdade, transformando a fragilidade em força. Essa frase capta perfeitamente a essência de tudo que a gente está conversando hoje. Quando a gente mantém esse espelho interno bem polido, os maiores desafios e as nossas maiores fragilidades deixam de ser um castigo aleatório. Eles se transformam puramente em matéria-prima. É a ferramenta exata que a gente precisa para lapidar o nosso caráter e evoluir de forma constante em direção ao bem de verdade. E o resultado disso tudo é incrivelmente libertador. Sabe aquela coisa de que ser bom dá trabalho? Pois é, quando há um alinhamento com as leis naturais, agir com integridade deixa de ser um esforço penoso, não é mais uma obrigação chata, passa a ser simplesmente a expressão mais pura e autêntica de quem se é. A vida começa a fluir com naturalidade, e isso sim é a liberdade em sua forma máxima. E para a gente fechar essa nossa reflexão, eu deixo uma pergunta que a humanidade precisa responder todos os dias, em silêncio, a cada pensamento. Diante de todo o caos, das desordens ou problemas que o mundo apresenta, qual semente nós vamos escolher plantar hoje? A estagnação naquele ciclo escuro de negatividade ou a evolução através da luz e da transparência verdadeira? A escolha é sempre nossa. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima.